Boa noite para todos. Deixa eu checar se eu já estou online aqui para a gente poder começar. É um prazer estar com vocês, como sempre, visando fazer o bem e esclarecer com qualidade em saúde, tá bom? Deixa eu ver se eu já estou online aqui. Ótimo, estou online. Então, vamos lá. O pessoal já começou a entrar. Deixa eu pegar o meu roteiro aqui para não esquecer nada de importante para falar para vocês, tá bom? Cabelos, motivos para queda que você não pensou. Boa noite, meu nome é Ícaro Alves Alcântara, eu sou médico. O meu site é www.icaro.med.br. Meu aplicativo gratuito para celulares, para ajudar você a cuidar melhor da sua saúde, é o Gerenciador Saúde Dr. Ícaro, ok? É gratuito. E o meu livro, que já é muito útil e reconhecido em saúde, é o 11 Hábitos em 11 Semanas. Se você não tem ainda, no site da Companhia Editora Nacional você encontra, e a segunda edição está chegando em breve nas principais livrarias do país, tá bom? Boa noite, gente que está entrando. Meu Instagram e o meu YouTube são Dr. Ícaro Alves, de forma que vocês possam acompanhar vídeos e outras postagens minhas no Instagram, tá bom? O tema de hoje, cabelos, motivos para queda que você ainda não pensou. Depois de hoje eu acho que você vai considerar esses motivos. Qual que é a motivação desse tema de hoje para falar para vocês? Eu recebo muitas perguntas sobre o tema, certo? Apesar de, no meu caso, o problema ter sido o seguinte: eu tenho uma herança genética muito forte de quase todos os homens da família, principalmente do lado do meu pai, certo? De ter essas entradas aqui. E aí, ao invés de ficar puxando o cabelo para cobrir as falhas, eu resolvi já passar a máquina 1 regularmente. Mas a tendência genética costuma ser mais forte para cabelo, pelo, pele e unha, principalmente cabelo. Ela não é tão forte assim para vários outros caracteres que você possa manifestar no seu organismo, doenças e sintomas, ok? Bom, tem muita gente que não se importa muito em cuidar da saúde, mas se você falar de cabelos e de estética, todo mundo quer saber, né? Aí, curiosamente, a pessoa começa a se cuidar pela estética, ou pelos cabelos, pelas unhas, e acabam vendo o quanto o bem-estar, a qualidade de vida, a produtividade e a saúde geral melhoram. Então, eu puxei esse tema porque as pessoas costumam focar mais em estética do que em saúde, né? Vamos ver se eu consigo ajudar todo mundo a ter mais saúde através de cuidados com estética. Lembre-se, tudo que afeta a vitalidade dos cabelos também afeta das unhas, pele e pelos. Esses 4 funcionam juntos, tá certo? Então, entenda o seguinte: se você tiver um interior saudável, fora fortes tendências genéticas, você tende a ter cabelos, pelos, pele e unhas ok. Entenda isso na sua vida. Se você quiser ter cabelos, pelos, pele e unhas adequados, a primeira coisa que você tem que fazer é melhorar o seu estilo de vida, o seu cuidado geral com saúde. Aí esses fâneros, né, como a gente chama esses 4, vão tender a funcionar melhor para você, tá bom? Atenção, tem uma lista VIP para a comunidade geral, tá? Eu vou postar para vocês, tá certo? Através dessa lista VIP você se cadastra, tá? Eu tô botando o link aqui para vocês. Pronto, tá aí. Através dessa lista VIP, bit.ly/lista VIP-Dr. Ícaro. Você vai ter um melhor contato comigo, discussão online de temas específicos e um conteúdo exclusivo para quem não é da área de saúde, tá bom? Para quem é da área de saúde, eu recomendo que você se inscreva no facebook.com/expertsaúde, tá? E não se esqueçam, profissionais de saúde, amanhã tem um webinário específico comigo que chama-se Os 5 Pilares do Profissional Expert em Saúde, tá? Você pode se cadastrar no link que eu vou colocar agora para você aí, ou entrar lá no facebook.com/expertsaúde. Os principais vídeos fixos vão mostrar esse link para você, tá? Tá aqui, profissional de saúde. Esse é o link para você se inscrever no webinário exclusivo comigo amanhã, tá? Às 7 horas da noite, ok? E no facebook.com/expertsaúde você consegue entrar em contato com temas e discussões específicas para profissionais de saúde, tá bom? Tá aí o link do Expert Saúde para vocês, ok?
Bom, sobre o tema então, cabelos, motivos para a queda que você não pensou, que é o tema da live de hoje. O que é mais importante? Entenda, cabelos não são prioridade para o organismo, tá? Nem pele, nem unha, nem pelo. O que é prioridade para o organismo é cérebro, coração, pulmões, rins, fígado, ok? Então, toda vez que faltar alguma coisa para o organismo, estes vão ser os primeiros a apresentar problemas. Cabelos, pelos, pele e unhas. Por quê? Porque o organismo começa a drenar recursos destes locais para os órgãos mais nobres do organismo, órgãos e sistemas. Então, assim, muitas vezes, quando cabelo, pelo, pele e unhas não estão indo bem, você tem que ver que talvez o seu organismo em geral não esteja recebendo o suficiente para funcionar direito. E outra coisa, muitas vezes cabelo, pelo, pele e unha apresentam problemas como sintomas de doenças ou agravos mais graves à saúde. Então é importante que você, principalmente se com as dicas que eu vou dar, se você não conseguir melhora, que você procure um profissional de saúde capacitado para poder investigar se a sua queda de cabelo, unhas que não estão ok, pelos e pele que não vão bem, se isso não é só sintoma de uma coisa maior, tá certo? O que mais prejudica cabelos, pelos, pele e unhas? É a falta de hábitos saudáveis de vida. Estes hábitos aqui, que eu sempre falo com vocês, que eles são importantes, tá? Vocês encontram detalhes sobre eles aqui no icaro.med.br/movimento11, tá bom? Acesse isso, entenda que isso é o que mais prejudica a saúde geral e também, é claro, de cabelos, pelos, pele e unhas, tá bom? Em segundo lugar, as carências, principalmente de água, proteínas, minerais em geral, sobretudo ferro e silício, ok? E as intoxicações por toxinas, por química, principalmente química frequente ou ruim, em salões, e até aquelas que têm metais pesados, tanto a intoxicação por metais pesados em alimentos, em hortaliças, água, mas também a intoxicação por metais pesados que vem de química ruim utilizada em salões por aí. Então tome cuidado com os produtos que você, principalmente as mulheres, aplicam, né, no cabelo, no couro cabeludo, nos salões de beleza, tá? E também remédios, vários remédios podem levar à queda de cabelo, como a gente vai especificar mais pra frente, tá bom? Em terceiro lugar, quando você melhora os hábitos de vida, supre as carências e desintoxica e continua com problemas com cabelos, pelos, pele e unhas, você precisa prestar atenção que você pode ter distúrbios hormonais. Isso é pouco falado por aí. As pessoas criaram um medo de hormônios que é desnecessário, porque eles, bioidênticos de preferência, na minha opinião, e bem utilizados, eles podem ajudar a reverter não só problemas com cabelos, pelo, pele e unhas, mas vários problemas de saúde, tá? Vocês podem acessar lives e vídeos meus lá no icaro.med.br sobre hormônios, sobre o uso adequado, a modulação adequada de hormônios, lá no YouTube também, tá? Em último lugar, você vai colocar a culpa em genética, tá certo? É bem interessante que você olhe direitinho sobre genética, mas só em último lugar. Primeiro lugar vem hábitos de vida inadequados, segundo lugar vem carências e intoxicações, que você tem que suprir. Terceiro, ver se os seus hormônios não estão em desequilíbrio. Em último lugar, você vai ver genética. E outra coisa, é muito comum a coexistência de vários desses fatores juntos, levando ao seu problema de queda de cabelo. Então, é importante uma investigação por bons médicos, bons nutricionistas também podem ajudar, profissionais de saúde em geral, mas principalmente esses dois, tá? Porque vários fatores podem estar coexistindo e por isso causando o seu problema com a queda de cabelo, tá bom? E também há as quedas transitórias, muitas vezes, da vida, que é o chamado eflúvio telógeno. Ou seja, é a queda de cabelo temporária, tá certo? Porque de repente você está passando por uma fase estressante na vida, está passando por um desequilíbrio hormonal mais sustentado, que pode se corrigir quando você tirar a causa de um estresse, de uma mudança muito grande, sabe? De um período que você fez uma dieta mais rigorosa. Então o eflúvio telógeno muitas vezes vem, mas depois a queda de cabelo some quando você elimina os demais fatores, ok? Que podem estar causando ela. Ou seja, quais são as bases para a saúde geral e o que mais afeta a saúde do cabelo?
está nesses 3 links aqui que vocês podem ver, tá certo? E procurar profissionais de saúde que possam valorizar o link o que está nesses 3 links aí, tá bom? Movimento 11, abordagem essencial de tratamento e o degraus da saúde, ok? Muito importante que você tenha uma abordagem, na minha opinião, tá certo? Você está assistindo uma live minha, a minha opinião, que você consiga ter uma abordagem da sua saúde adequada nesses fatores, tá bom? E eu queria te pedir um favor nessa aqui da nossa live, uma ajuda, ok? Se você acha que esse conteúdo está sendo útil para você e que pode ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo e eu agradeço por isso, porque assim a gente ajuda mais pessoas, tá bom? Se você puder compartilhar, eu agradeço e vai ajudar mais gente, ok? Agora algumas informações que eu colhi no site chegadequeda.com.br. Parece ser um site bom em geral, mas eu não achei todas as informações confiáveis. A maioria das informações, sim. E eu achei um artigo lá muito interessante, que é os 65 causas da queda de cabelos, ok? Se a transmissão travar, vocês podem assisti-la novamente depois que ela estiver publicada, quando estiver no meu site também, não se preocupe, tá bom? Nesse artigo lá do chegadequeda.com.br, 65 causas da queda de cabelos, tem essas 65 causas que eu vou discutir com vocês agora. O site fala das causas hereditárias, tipo calvície masculina e calvície feminina. Sim, tem tendências genéticas para isso. E tem muitas tendências familiares, tá, que podem levar a isso. No meu caso, por exemplo, todos os homens da família, alguns da família da minha mãe e principalmente da família do meu pai, têm um padrão de entrada aqui e um pouco de queda de cabelo atrás. Então, eu não consegui fugir da genética nesse sentido. Mas eu recomendo para você fortemente que primeiro você veja aqueles outros fatores que eu falei antes, tá certo? Você pode rever essa live, tá bom? E aí você melhorando aqueles fatores de hábitos de vida, de desequilíbrios hormonais, carências e toxinas, você vai ver muita coisa melhorar em você, tá certo? Não só a questão dos cabelos, que isso vem antes de você botar a culpa na genética. A calvície feminina, ela tende a se manifestar mais com o avançar da idade, ok? E a calvície feminina, ela não costuma ser tão grande assim. Os cabelos, os fios podem ficar mais finos. Mas eu tenho visto em consultório que a mulher, quando você equilibra os demais fatores que eu já falei, mesmo que tenha uma tendência forte de família, se não for uma tendência muito forte até de aparecimento mais cedo, você muitas vezes consegue driblar isso e melhorar a força dos cabelos, tá bom? Então, assim, genética não é tão forte assim, eu volto a dizer para vocês. Mas pode ser um fator que quando você tentou tudo, melhorou tudo e continua com a queda, né? Muitas vezes pode ser por genética, tá certo? Problemas nutricionais. Quanto mais rígida for a dieta que você fizer, aqui eu sempre recomendo que você faça reeducação alimentar e dieta com acompanhamento de bons nutricionistas. Por quê? Dietas muito rígidas podem fazer faltar nutriente para você e todas as vezes que faltar nutriente para o organismo, você vai ter queda de cabelo, ok? Isso acontece na grande maioria das vezes de dietas rígidas sustentadas por muito tempo. Então, cuidado com dietas rígidas, procure sempre o acompanhamento por um bom nutricionista, que isso pode ser minimizado ou até evitado, porque vão faltar nutrientes para a raiz do cabelo e para o cabelo crescer adequadamente. E também para unhas, pelos, né, e pele. Lembre-se do que eu falei no começo dessa live. Tudo que afeta cabelos também vai afetar pelos, pele e unhas, ok? Então você tem que procurar resolver a questão que está por trás. Outra coisa são os excessos de vitaminas. Hoje em dia é muito comum as pessoas usarem polivitamínicos e minerais sem se preocupar de ter um acompanhamento para isso. Isso não é legal, porque os excessos de vitaminas e minerais não são muito comuns. Mas se você usa um polivitamínico por muito tempo, sem o devido acompanhamento, dosagem de sangue para ver se precisa, ou outras dosagens, mineralograma, outras dosagens até quânticas, pode ser que você esteja ingerindo excesso. E alguns excessos podem causar problemas e faltas também. Por exemplo, falta de vitamina C faz o fio de cabelo ficar sem energia para crescimento, a raiz ficar sem energia, sem condições de lidar com o estresse oxidativo, com as inflamações e crescer adequadamente. E o excesso de vitamina C, que é muito raro, mas pode acontecer, também pode levar à queda de cabelo. Perda de peso excessiva. Sim, se você está perdendo peso,
você muitas vezes perde massa magra e perde cabelo também. Então a perda de peso ela pode levar à perda de cabelo também. Principalmente se for um hipertireoidismo, que é relativamente raro, tá? Mas as doenças da tireoide estão se tornando mais comuns pelo excesso de consumo de glúten, doenças autoimunes, estresse, tá? Então você tem que tomar cuidado de checar toda vez que você está perdendo peso sem motivo explicável, se não é um hipertireoidismo que precisa ser tratado. O hipertireoidismo é uma grande causa de queda de cabelo. E o hipotireoidismo também. Principalmente quando você tem um hipotireoidismo, tem uma carência de T4 e também tem uma carência de T3, que é pouco abordada pelos médicos por aí. Você pode ver mais sobre T3 lá no meu site, no icaro.med.br, tá bom? O excesso e a falta de vitamina E também podem estar relacionados com perda de cabelo, com queda de cabelo, tá certo? Agora, esse é um fator muito importante, a falta de proteínas. E lembre-se, se você consome proteínas variadas no seu dia a dia, e mesmo assim tem queda de cabelos, você pode ter uma má digestão de proteínas, porque as proteínas têm que ser digeridas para virarem os aminoácidos, que são as menores partes das proteínas. Esses aminoácidos entrarem na corrente sanguínea, passarem pela barreira intestinal, entrarem na corrente sanguínea e circularem adequadamente para atingirem os tecidos. Então, lembre-se sempre do seguinte: você pode assistir mais sobre alimentação saudável, tem vídeo sobre isso e live sobre isso lá no meu site, no icaro.med.br e no meu canal do YouTube, tá? Muitas vezes você come direito, mas você pode não estar mastigando direito, absorvendo direito, pode ter problema com enzimas digestivas e aí você não digere direito o alimento para ele se transformar em micropartículas que possam passar pelos intestinos e nutrir os cabelos e todo o seu organismo. Você pode ter insuficiência de fatores para metabolizar, isso um bom médico nutricionista pode ver para você. Você pode ter uma disbiose intestinal, muitas bactérias ruins nos seus intestinos. Tá comendo açúcar demais, por exemplo, isso pode causar queda de cabelos, porque causa desbiose intestinal, o açúcar inflama. Eu já falei de açúcar em uma live, tá nessa timeline ou lá no meu site, você pode ver, tá certo? Então, você tem que lembrar que toda carência alimentar, ela pode levar a problemas de queda de cabelo, sobretudo carência de proteínas, ou carência de proteínas na dieta, ou você não estar metabolizando, digerindo, absorvendo direito. Lembre-se, você precisa tomar água direito, que a maior parte do cabelo é proteína, mas a segunda maior parte dele é água, minerais, tá certo? Vitaminas entram como cofatores. Então, você precisa de tudo isso e dos hormônios para comandar para isso ir no lugar certo. Então você precisa tomar água direito. São aqueles hábitos saudáveis de vida que eu sempre falo. Tomar água direito, comer direito, respirar direito. Aí o seu cabelo vai receber oxigênio, nutrientes e água. Mas aí o exercício físico regular é fundamental. Aí o papel de um bom personal ajuda bastante, certo? Porque o exercício físico regular melhora a sua circulação para que esses nutrientes cheguem a todos os lugares, incluindo os seus folículos, a raiz dos seus cabelos, tá certo? Para que eles possam crescer. E o processo de construção de cabelos ocorre principalmente à noite, então uma boa noite de sono é fundamental. E se faltar vitamina D da exposição solar adequada junto a uma boa alimentação, você vai ficar com dificuldade não só de crescer cabelos, pelo, pele e unhas, você vai ter dificuldades em vários sistemas do organismo. Então aí mais uma vez entram os hábitos de vida que são fundamentais, tá? A falta ou o excesso de iodo também podem causar problemas com a questão do cabelo. A falta de ferro, anemia e a falta de ferro, que muitas vezes é subvalorizada por profissionais de saúde. Você tem que procurar profissionais de saúde que sejam antenados, porque às vezes não está aparecendo ainda anemia nos poucos exames tradicionais que alguns profissionais de saúde pedem. Mas já pode existir uma carência de ferro antes de aparecer a anemia franca. E isso pode fazer com que você tenha queda de cabelo. Então a carência de ferro, carência de proteínas, de água, de hormônios, de minerais pode sim levar à queda de cabelos. E ela deve ser corrigida na maioria das vezes antes de remédios, tá bom? A falta ou excesso de selênio, que é um mineral fundamental para o crescimento dos queratinócitos, que são células importantes para as escamas do cabelo, elas fecharem para o cabelo, o fio de cabelo ficar forte. E o selênio também é importante para reduzir a caspa, para controlar o sistema imunológico. E a falta de selênio, assim como a falta de zinco, podem levar a hipotireoidismo, tá bom?
E você tem que ver isso direitinho. As pessoas hoje em dia comem mais castanhas, mas tem muita gente que não come castanha, principalmente do Pará direito, que é uma das principais fontes de selênio na nossa alimentação. Essa aqui é uma carência muito comum que eu vejo em consultório, a carência de vitaminas do complexo B, tá? E os polivitamínicos e minerais nacionais, infelizmente, eles são bem fracos em suprir vitaminas do complexo B. Então é muito importante você ter um bom acompanhamento para, de repente, ser passado uma fórmula para você, de preferência personalizada, depois de ver exames e tudo, para poder te ajudar com as carências do complexo B, principalmente vitamina B6, a B9, que é o ácido fólico, e a B12, que é a cianocobalamina ou metilcobalamina, que é a melhor forma de repor vitamina B12. Mas não faça isso sem exames e adequado acompanhamento. Não reponha por conta própria, viu? Porque a gente já viu que vários excessos de vitaminas podem causar problemas também. A falta ou excesso de zinco também é um fator que eu vejo muito em consultório, tá? O zinco é fundamental para o processamento das proteínas e eu já te falei que se você não processa direito as proteínas, elas não vão direito para o cabelo e boa parte dos cabelos é proteína. Então, falta de zinco pode causar um mau processamento de proteínas, uma síntese inadequada do DNA e é a partir do DNA que o bulbo, que é a raiz do cabelo, sintetiza os novos componentes do fio, certo? O zinco também está relacionado com a síntese de testosterona, que em equilíbrio é fundamental para o crescimento de tecidos no corpo, massa magra, incluindo também o crescimento do cabelo. E lembrar que o hipotireoidismo, que pode ser causado por deficiência de iodo, deficiência de selênio, deficiência de zinco, também é um fator muito importante e que pode ser sinalizado às vezes por queda de cabelo, tá? Lembrar do excesso de vitamina A, tanto quanto a falta, pode levar à queda de cabelos. Tem muitas mulheres por aí que usam alguns extratos concentrados de vitamina A, alguns até veterinários, sabe? No fio de cabelo, e isso é complicado, porque vai que a pessoa já está com excesso de vitamina A, está usando mais vitamina A, vai ter queda de cabelo e está achando que está melhorando, quando na verdade está se prejudicando, ok? Tem outras coisas que lesam o cabelo, como danos diretos ao cabelo. Por exemplo, alisamento e modelagem térmicos. Cuidado, submeter os cabelos, tá? E submeter o couro cabeludo, a região da raiz, a temperaturas altas, muitas vezes, ou uma vez só muito intensa, pode lesar o fio, pode lesar a raiz e causar queda de cabelo, tá? Penteados muito apertados podem avulsionar, puxar o fio de cabelo, causando lesão na base dele. E tudo que lesione a base, a raiz do fio de cabelo, pode levar você a perdas de cabelo, porque pode ser que não haja reestruturação, né, reparação daquela raiz adequadamente. Aí o cabelo passa a crescer fino, crescer mal ou não crescer naquele local, tá? O banho muito quente, regular, cuidado, ele pode causar um excesso de descamação no couro cabeludo, de tirada da oleosidade, que é necessário uma oleosidade mínima no couro cabeludo, só não pode ser muito intensa, tá? E o banho muito quente, ele pode lesionar tanto pela temperatura, tem banhos aí que são quentes demais da conta, certo? Recorrentemente. E pode lesionar também por retirar a oleosidade natural que o couro cabeludo precisa para se manter também adequado. O uso de química muito agressiva também no cabelo, no couro cabeludo, isso pode intoxicar a raiz, fazer com que o fio de cabelo abra escamas, fique fino, e por tudo isso, fraco, ele caia com mais facilidade. Então, cuidado com o excesso de química, tá? Tem muitos salões de beleza que ficam prometendo mundos e fundos e muitas vezes a pessoa é submetida a várias químicas, até por fim ela vê que não está dando certo, mas às vezes é tarde demais, porque ela entrou com outro problema e acaba saindo com mais esse problema das lesões químicas ou por excesso de tratamentos térmicos inadequados, tá? O excesso de força no manuseio dos fios de cabelo também, as escovações muito vigorosas, formas de penteado que puxam muito fio, tudo isso também pode lesar o bulbo capilar e levar à queda de cabelo, tá bom? Instantânea e no futuro. A queda de cabelo feminina, ela chama atenção pelo quê? Muitos distúrbios hormonais podem levar à queda de cabelo feminina. Por exemplo, o período menstrual pode levar a uma queda de cabelo transitória, tá certo? Pode levar a queda de cabelo por conta de você já ter uma irregularidade menstrual por vários distúrbios hormonais e você não está se tocando. De repente tem aí outros sintomas associados, como um humor que não tá bom, irregularidade menstrual, inchaço, dificuldade com peso, e aí você tem distúrbio hormonal que você não está corrigindo.
Muitas vezes você tem que ir na causa. Gravidez pode causar principalmente no começo da gravidez, tá certo? No comecinho e depois nas últimas fases, queda de cabelo, porque a grávida, o corpo dela começa a priorizar levar nutrientes para o feto. E se a nutrição não for adequada, os hábitos de vida da gestante não forem adequados, ela pode desenvolver queda de cabelo, como uma manifestação, por exemplo, de uma insuficiência de nutrientes para o organismo. O feto está sugando tudo. Aí tem que corrigir com o nutricionista, com o médico. A síndrome do ovário policístico, pelo excesso de insulina que ela leva, pelo desequilíbrio hormonal, também pode levar. Aí, ó, a maioria das causas da mulher tem a ver com desequilíbrio hormonal. E você precisa ter um médico mais antenado para poder valorizar os distúrbios hormonais que podem ocorrer em qualquer idade. Os anticoncepcionais, gente, quem acompanha meu trabalho sabe que eu sou radicalmente contra o uso de anticoncepcionais para a maioria das mulheres. É claro que tem casos de endometriose, outros casos de sangramento excessivo, enfim, que às vezes é necessário um bloqueio hormonal com a modulação das carências que esse bloqueio hormonal traz. Mas fora isso, eu não vejo por que esse negócio de a mulher não quer menstruar, vai usar anticoncepcional contínuo. Isso pode trazer queda de cabelo e um monte de outras consequências ruins para as mulheres. Quem quiser tirar dúvida pode assistir meus vídeos sobre anticoncepcionais, as lives que tem nessa timeline, tá? E também entrar no grupo, no perfil Vítimas dos Anticoncepcionais, que está no Facebook, tem mais de 85 mil curtidas lá, e um monte de casos de mulheres que tiveram a vida devastada pelos anticoncepcionais, incluindo a parte de cabelos, pelos, pele e unhas, tá? Outra coisa que causa queda de cabelos é a menopausa. Por quê? Erroneamente, na minha opinião, ok? Vários médicos falam para a mulher para ela aceitar as carências hormonais da menopausa ou fazem uma reposição que, na minha opinião, embasada, é equivocada, só com estradiol, sabe? Esquecendo os outros hormônios. E isso pode fazer com que venha queda de cabelos na menopausa. Então, gente, menopausa muitas vezes é sinônimo de distúrbios hormonais. Aliás, na maioria das vezes é sinônimo. Enquanto você não repuser os hormônios junto a bons hábitos de vida, suplementar carência, desintoxicar, pode ser que a queda de cabelo fique lá como um dos sintomas de coisas mais graves. Então, mulher, fica atenta a esses fatores, tá? E olhe bem os seus hormônios, é a minha opinião. Vários remédios e tratamentos também podem levar à queda de cabelo. Por exemplo, anabolizantes. A maioria dos anabolizantes não é bioidêntico, tá? Não é hormônio bioidêntico, e são utilizados em doses excessivas. Isso pode fazer com que muita dihidrotestosterona seja produzida, e a dihidrotestosterona excessiva é um dos principais fatores para levar à queda de cabelo. Então, tem que tomar cuidado com o uso de anabolizantes, tem que ter um médico por trás, e eu, em geral, não recomendo para ninguém. Mas quem for usar, ter um médico consciente de todos os outros fatores, de preferência uma abordagem mais integrativa, porque o uso de anabolizantes por muito tempo pode levar sim à queda de cabelo. O uso de corticoides excessivo, hoje em dia, principalmente em pronto-socorro, eu acho que passa-se corticoide demais. E o corticoide pode levar à queda de cabelo, à atrofia de folículos, sabe? Até pode prejudicar unhas, pele, cabelo, pele, pelos. Então, assim, tem que evitar o uso excessivo e por muito tempo de corticoides. Alguns antibióticos, tá? Principalmente antibióticos que sejam os mais antigos, os mais fortes, tá? E antibióticos, eles vão lesar a sua flora bacteriana intestinal, ok? E aí o que acontece? A flora bacteriana intestinal ela é fundamental para que as suas boas bactérias produzam substâncias que você precisa, tá certo? E elas também possam diminuir a proliferação de bactérias ruins que podem produzir toxinas, piorar a chegada de nutrientes para você. Então, muitas vezes os antibióticos, eles causam queda de cabelo por causar disbiose intestinal em você, ou seja, o desequilíbrio da flora bacteriana intestinal. O uso de lítio não é muito comum, mas o lítio em si, ele tende a atingir níveis mais excessivos em quem repõe, e isso pode levar como efeito colateral a queda de cabelo, porque o lítio empurra vários nutrientes essenciais também para fora, para longe do fio de cabelo, do couro cabeludo, certo? E, infelizmente, o lítio em si também pode intoxicar e levar a isso, tá? O uso de anticoagulantes também pode levar à queda de cabelo, tem que tomar cuidado. Quimioterapia e radioterapia costumam afetar principalmente tecidos de multiplicação rápida. E o fio de cabelo,
a parte da raiz do fio de cabelo é um tecido de multiplicação rápida. Então, eu não sou a favor de quimioterapia e radioterapia em geral. Acho que tem outras terapêuticas que são tão ou mais efetivas para o câncer. E eu falo delas também lá no meu site, quando vocês acessarem lá no icaro.med.br sobre câncer, tá bom? E quimio e radioterapia levam à queda de cabelo, de pelos, de deterioração da pele, de unhas. Por quê? Porque esses órgãos não são prioridade, são órgãos de multiplicação rápida, são locais de multiplicação rápida, e aí, infelizmente, né, o uso de quimioterapia e radioterapia fragiliza mesmo ou faz cair os cabelos, tá? O uso de anticonvulsivantes também costuma, como efeito colateral, mexer com vários minerais, mexer com a raiz dos cabelos também. Os remédios para colesterol, as estatinas, depletam muitas coisas que geram energia no organismo, sabe? Causam fraqueza de tecidos relacionados à massa magra, e cabelo é um tecido correlato, ok? Então, assim, o uso de estatinas hoje em dia é excessivo, na minha opinião, e as estatinas podem diminuir a energia do organismo inteiro, e o seu cabelo precisa de energia para crescer. Suas unhas também, ok? Que mais? Antidepressivos, vários antidepressivos têm como efeito colateral queda de cabelos. Dá uma olhada em bula. Todo mundo devia ler bula de remédio para aprender a conhecer a si mesmo e conhecer em si os efeitos que pode estar manifestando, tá certo? Ninguém nasceu tomando remédio, então muitas vezes os remédios podem ser só por um período de tempo, mais ou menos longo. Mas quando você melhora os outros fatores que eu já falei de hábitos de vida, equilíbrios hormônios, vitaminas, minerais, carência, desintoxicação, os remédios podem ficar menos úteis ou até inúteis e você tem que retirá-los, tá bom? Não sempre, mas muitas vezes acontece. Remédios para diabetes. Muitas vezes os remédios para diabetes, eles podem prejudicar o balanço energético do organismo por conta de interferirem no metabolismo da glicose, tá? Ou efeitos colaterais deles mesmos, prejudicar a energia do organismo, isso vai prejudicar o fio de cabelo, tá? Vários antihipertensivos, eles podem sim levar à queda de pressão excessiva, o que restringe o fluxo sanguíneo para o couro cabeludo, a chegada de vitaminas e de minerais, e alguns terem efeitos colaterais de si mesmos, tá bom? Para o cabelo. A espironolactona é muito utilizada, certo? É um diurético que é usado também para tratamento de hipertensão em alguns casos, e é muito utilizada porque tem um bloqueio relacionado a hormônios masculinos, a síntese de alguns hormônios masculinos, que ela causa como efeito colateral. Mas assim, eu não uso em consultório porque o efeito diurético pode ser excessivo para algumas pessoas e aí levar uma queda de cabelo por perda de nutrientes, tá? Que saem na urina. Então eu não recomendo, tá? Se você usa antihipertensivo, então tem que ver se melhora os outros hábitos e ver se você consegue usar menos ou até não usar mais os antihipertensivos, tá? O que é possível quando se melhora os hábitos. Anti-inflamatórios, tá? Convencionais, os chamados não esteroides, os não hormonais, não corticoides, também podem levar à queda de cabelo por vários mecanismos diferentes. Os remédios para tireoide, principalmente quando a tireoidite ela está levando a um hipotireoidismo ainda descompensado, leia sobre T3 lá no icaro.med.br, ou quando os remédios são prescritos e acabam criando um hipertireoidismo iatrogênico, baseado em medicamentos. Isso pode dificultar sim o crescimento de cabelos, tá bom? Os beta-bloqueadores são medicamentos que hoje em dia são problemáticos, com cada vez mais efeitos colaterais, então tem que tomar cuidado, principalmente a queda de pressão excessiva que muitos deles causam, pode restringir o fluxo sanguíneo para os cabelos. E tudo que restringe o fluxo sanguíneo vai diminuir o crescimento, ok? Retinoides, que é o uso de vitamina A, derivados e precursores excessivamente, tem que tomar cuidado, tá? Várias doenças e problemas de saúde também podem causar queda de cabelo, como acidentes, porque os acidentes, o trauma que está envolvido, muitas vezes faz com que os recursos do organismo sejam recrutados para reparar os tecidos lesados, certo? E isso, esse redirecionamento de fluxo de nutrientes vai prejudicar os cabelos, que vão ficar sem nutrientes episodicamente, tá? O lúpus e todas as doenças autoimunes podem causar um ataque à raiz do cabelo ou ao começo do fio em si, um ataque pelo próprio sistema imunológico inadequado, ou um ataque à matriz extracelular, dificultando tecidos relacionados a colágeno, que o cabelo também precisa de colágeno. Então tem que tomar bastante cuidado, porque as doenças autoimunes e o tratamento delas, às vezes com corticoide, com citotóxicos, com medicamentos que prejudicam
a multiplicação celular pode levar à queda de cabelo. A alopecia areata, tá certo? Tem vários fatores possíveis, entre eles um dos principais que eu vejo em consultório é estresse, é desnutrição, hábitos de vida ruins, que são áreas do cabelo que vão perdendo o cabelo. Eu vejo em consultório muitas pessoas que quando consertam os hábitos de vida, a alopecia areata passa. Micose, porque a ação de fungos no local pode prejudicar, obstruir folículos, tá certo? E a ação dos fungos pode lesionar também o couro cabeludo, lesionar os folículos, a raiz dos cabelos. A alopecia cicatricial, por quê? Se você arruma cicatrizes, seja por impacto, seja por tratamentos e tudo mais no couro cabeludo, naquele local de cicatriz pode ser que não cresçam folículos ou tecido de proliferação de novos cabelos, certo? Então isso pode acontecer também. Psoríase, que é uma outra doença autoimune, pode levar a queda de cabelo. Cirurgias, por que no pós-operatório muitas pessoas apresentam queda de cabelo? Porque para recuperar de uma cirurgia, muitas vezes o organismo gasta muitos recursos e aí ele passa a tirar dos cabelos, que não são prioridade. Então, transitoriamente, enquanto a pessoa recupera de uma cirurgia, ela pode ter queda de cabelo. Lembrando que quanto melhores forem os hábitos de vida e o equilíbrio das outras coisas que eu falei, mais rápida costuma ser a recuperação e menor a perda de cabelos relacionada à cirurgia. Problemas na glândula hipófise, tá? Com problemas de secreção do LH, do FSH, do hormônio de crescimento, tudo isso pode levar a problemas de queda de cabelo também. A dermatite seborreica, ou seja, a caspa, também pode levar a queda de cabelos. Então, caspa é uma coisa relativamente comum que precisa ser tratada. E parte do tratamento da caspa é, sim, os remédios, os shampoos e tudo. Mas muitas vezes a caspa vai ter que ser tratada com bons hábitos de vida também para o organismo regular a descamação do couro cabeludo. Problema nas glândulas suprarrenais, olha aí, você está vendo que a parte hormonal é importante para ser vista quando se fala de queda de cabelo, tá? Então tem várias doenças das glândulas suprarrenais. Hoje em dia fala-se muito da fadiga adrenal, que é uma exaustão da glândula adrenal. Tem gente que fala que não existe, mas a maioria dos médicos mais atualizados, na minha opinião, reconhece que existe fadiga adrenal, e a fadiga adrenal, ela prejudica por vários fatores diferentes o crescimento do cabelo, tá? Vocês podem ler sobre fadiga adrenal num artigo muito bom do Dr. Roberto Franco Amaral, que está lá no meu site, no icaro.med.br, tá? Diabetes afeta muito o crescimento de massa magra e o crescimento de pele, pelo, unha e cabelos, principalmente diabetes descompensado, isso tem que ser olhado. E eu falei sobre diabetes em uma live, tá embaixo aqui nessa timeline, lá no icaro.med.br, você pode assistir lá, tá? Queimaduras, seja no couro cabeludo, é claro, porque pode lesar direto locais onde depois não vai crescer, né? Deixar partes cicatriciais. E a queimadura também faz o organismo gastar muitos recursos em outras partes do organismo para se recuperar. E toda vez que o organismo está se recuperando de algo, ele vai drenar nutrientes para a área que ele está recuperando. Por isso que quanto menos órgãos lesados você tiver, por intoxicação, hábitos de vida ruins, doenças e tudo, é bem importante que você sane essa questão quanto antes, corrija fatores de inflamação sistêmica, porque isso vai prejudicar cabelo, pelo, pele e unha, porque eu já disse para você, quando o corpo está enfrentando outras ameaças, outros problemas mais graves, outras carências, intoxicações ou falta de hormônios, ele não vai focar em cabelo, ok? Doenças agudas, por exemplo, uma sinusite aguda, uma colite, uma infecção intestinal, uma pneumonia, doenças agudas vão fazer os nutrientes serem drenados também para outras áreas do organismo, tá? Enquanto não se cura dessas doenças agudas. Sífilis também pode fazer isso, mas é uma doença menos comum hoje em dia. Febre alta também pode levar a isso. Olha só, a febre alta, ela pode também superaquecer o couro cabeludo, mas isso aí tem que ser por muito tempo mantido para gerar lesão. E muitas vezes a gente culpa a febre alta, mas muitas vezes, na maioria das vezes, a febre alta está relacionada a doenças autoimunes ou principalmente a infecções. Aí muitas vezes a queda de cabelo vai ser pelas toxinas dos patógenos que precisam ser tratados. E aí, erroneamente, as pessoas falam que é pela febre alta. É mais comum que seja a queda de cabelo pelas toxinas geradas pelas bactérias, vírus, até fungos de vez em quando que precisam ser tratados, ok? Não é pela febre em si. Síndrome de Cushing, que é o quê? Uma secreção alterada, excessiva de corticoides pela própria suprarrenal do organismo. Muitas vezes é desencadeada por estresse ou por componentes autoimunes,
Ou então uma síndrome parecida com o Cushing, induzida pelo uso de corticoides, uso excessivo de corticoides, tem que tomar cuidado. A hipertensão, que eu já tinha falado para vocês, eu fiz uma live também sobre hipertensão, você pode ver nessa timeline, ou lá no icaro.med.br, ela também pode comprometer a chegada de nutrientes adequados ao couro cabeludo. Síndrome de má absorção, o que é isso? Quando os intestinos não absorvem direito os nutrientes da dieta, tá? Então você precisa corrigir isso, porque se a sua digestão não é adequada, você pode estar comendo e jogando tudo fora pelas fezes. Então você precisa checar os intestinos, porque quando os intestinos não funcionam bem, cabelos, pelos, pele, unha e o resto do corpo todinho pode sofrer, ok? O hipertireoidismo e o hipotireoidismo que eu já falei, não menospreze os distúrbios da tireoide. Eles costumam ter muitas vezes como sintomas a queda de cabelo. O tabagismo, tá, pela geração de toxinas, pelo excesso de radicais livres que gera, pela inflamação que gera, a entrada de metais tóxicos, a piora da oxigenação do couro cabeludo, a piora do metabolismo, da circulação. Então, o tabagismo, quanto maior ele, maior a chance de queda de cabelo, tá? Ou do cabelo ficar fino, com uma constituição ruim. E tem os distúrbios psicológicos também, como estresse emocional. É um dos grandes fatores que eu vejo em consultório que causa queda de cabelo. Porque o estresse, ele prejudica hormônios, ele drena nutrientes para outras áreas do corpo. O estresse, ele faz com que você absorva pior os nutrientes do ponto de vista intestinal, faz com que você gaste mais nutrientes e tudo isso faz o cabelo sofrer. Picotilomania, que é o que? Um distúrbio psicológico, onde a pessoa arranca o cabelo, né, e algumas vezes arranca e come, certo? E isso vai lesionando o bulbo, né, do cabelo, muitas vezes está relacionado a estresse, e pode ser que a pessoa, depois ela tenha dificuldade de crescer cabelo nos locais que tiveram o arrancamento crônico, tá? Os transtornos alimentares, como bulimia, anorexia, também podem levar às compulsões alimentares, o excesso de açúcar na dieta, ok? E por fim vem as causas naturais. O envelhecimento em si, ele pode levar a carências de nutrientes, a má absorção, a vários desses fatores que eu falei, a distúrbios hormonais e levar à queda de cabelo. Agora, quanto melhor você envelhece com bons hábitos de vida, com desintoxicação periódica, com ingerir menos toxinas, com equilíbrio hormonal, com suprir as carências, sabe? Com corrigir o estresse, ter bons hábitos de vida. Se você tem bons hábitos de vida, as consequências do envelhecimento para você, elas serão menores. Mas você tem que entender que com o nosso envelhecimento, os cabelos tendem sim a ficar mais finos, mais fracos, mais ralos, e às vezes até tendências genéticas mais fortes vão se manifestar com queda de cabelo. Outros fatores importantes que você tem que pensar, doença celíaca, tem muita gente aí que tem problema com glúten e várias pessoas com doença celíaca não diagnosticada, lembrando que não é só quem tem doença celíaca que tem problema com glúten, mas tem muita gente com doença celíaca não diagnosticada. Eu fiz uma live sobre glúten no meu site, no icaro.med.br, você encontra muito sobre os males do glúten, eu sugiro tirar da sua vida, tá? Mas tem um jeito certo de fazer isso também. Sugiro você assistir a obra da doutora Denise Carreiro, tá na internet, tá certo? Também fala sobre o glúten. Lá no meu site tem muitos links para você ver. Muitas vezes a intolerância ao glúten ou a doença celíaca tem como sintomas abundantes a queda de cabelo, tá? As doenças autoimunes, tá certo? As intolerâncias alimentares, tem muita gente que tem intolerâncias a alimentos e continua consumindo vários alimentos até que para outras pessoas são saudáveis. E as intolerâncias alimentares podem levar a vários sintomas, incluindo queda de cabelo. A oleosidade excessiva do couro cabeludo, sabe? Você precisa lavar direito. E muitas vezes lavar direito, depois fazer uma máscara de óleo de coco, uma vez por semana, pode ajudar a regular a oleosidade do cabelo, reidratar depois de uma lavagem e regular a oleosidade, tá? Curioso, né? O óleo de coco, mas ele tem vários fatores positivos para isso. Tem que tomar cuidado você para não prejudicar corpo e mente para salvar os cabelos. Tem gente que sai tomando por aí tudo que falam que faz bem para cabelo, sem entender que aqueles medicamentos e suplementos podem ter ações em várias outras partes do corpo. Resultado, a pessoa, para tentar salvar o cabelo, às vezes causa outros distúrbios que depois vão culminar com queda de cabelo. Então, evite a automedicação e evite qualquer tipo de suplemento ou remédio que vai trazer um monte de efeito colateral nas outras áreas do corpo,
para supostamente trazer um benefício no cabelo. Vale a pena por conta de uma parte detonar o resto do organismo? Não vale, tá? Outra coisa fundamental que eu já falei e vou repetir. Queda de cabelo pode ser sintoma de uma doença mais grave, sobretudo quando você dá atenção para tudo que eu falei até agora e ela persiste. Então procure um bom apoio médico. Um bom dermato é indicado para medidas específicas para o cabelo. Cuidado só para não usar coisas muito específicas que podem lesar outras partes. Já falei isso para você. Agora, quando você não quer um dermato, especificamente um tricologista para medidas específicas, ou seja, você já fez tudo que eu falei aqui e continua com problemas, um bom dermato, especificamente se for um tricologista, tá? Alguém com formação dentro da dermato especificamente para lidar com cabelos, pode ser uma boa, mas eu sugiro que você procure mais um médico com abordagem mais integrativa, mais holística, atualizada e sem preconceitos, para poder te ajudar a repor e nivelar, adequar, modular todos esses outros fatores e aí sim você vê o que os resultados melhores você pode colher. O que eu estou te dizendo? Que a maioria das pessoas que chega para tratar queda de cabelo, quando trata hábitos de vida, carências, intoxicações, desequilíbrios hormonais, acaba tendo mais alívio do que com medidas específicas em primeiro lugar, tá? Mas eu não sou contra remédios, é que muitas vezes eles podem ser desnecessários, tá bom? Eu só acho que tudo que foi falado agora vem antes dos remédios, tá? Tem até uma palestra minha onde eu explico essa questão de o que vem antes dos remédios. Chama-se Antes dos Remédios, você encontra ela lá no icaro.med.br, tá? Muitas vezes a pessoa procura soluções como remédios e suplementos, até mesmo de valores elevados, tá? E não consegue resolver o problema. Por quê? Porque ela não consertou o básico antes, que é tudo isso que eu falei antes, tá bom? Ou ao menos ela deveria usar os remédios simultaneamente a esse básico, tá bom? Tem o tal do Mega Hair também, que a pessoa de vez em quando ela não corrige o problema e vai botando Mega Hair, vai disfarçando, vai tracionando os pelos, puxando, e assim ela disfarça por um tempo, mas a causa está lá causando mais queda de cabelo nela. Então isso tem que ser visto também, ok? Às vezes não é uma boa por muito tempo. Ou seja, gente, o que eu tinha para falar para vocês é que se você fizer a sua parte conforme eu discuti nessa live, assista várias vezes, sabe? Adequa esses fatores na sua vida e talvez você precise de menos remédios e tratamentos específicos e tenha mais sucesso no seu problema de queda de cabelo. Agora, se o problema persistir, é bom você fazer um bom acompanhamento médico e nutricional, competente, tá? Atualizado, para checar direitinho o que está acontecendo, ok? Então, você gostou da live? Do tema, das explicações? Se você gostou, eu queria te pedir um favor, compartilhe isso, vamos ajudar mais gente, me ajude a ajudar mais gente, compartilhe esse vídeo, tá bom? Se você acha que esse conteúdo foi útil, por que não passar para as outras pessoas? Assim a gente faz o bem para mais gente, eu estou pedindo essa ajuda para vocês, tá bom? E relembrando, a lista VIP para a comunidade em geral, para poder ter um contato melhor comigo, mais estreito e material exclusivo, é esse link que eu vou passar para vocês, tá? E tem o perfil Expert Saúde, tá bom? Que é para os profissionais de saúde. Eu vou digitar aqui para vocês, facebook.com/Expert Saúde. Lembrando que nesse perfil, amanhã, a gente vai ter um webinar exclusivo para profissionais de saúde, tá bom? Para lidar com os 5 pilares do profissional expert, tá? Para ajudar em carreira, tá bom? É esse aqui. Eu vou colocar para profissionais de saúde, porque esse é específico para profissionais de saúde. Inscreva-se, vai ser amanhã, às 19 horas comigo, tá bom? Profissionais de saúde podem se inscrever nesse link. E agora eu fico à disposição para responder brevemente as dúvidas de vocês. Não posso fazer prescrição por aqui e vou responder só as dúvidas específicas do assunto dessa live, tá bom? Que é sobre cabelo, ok? Eu agradeço muito a vocês pela confiança de vocês, pela audiência. Toda vez que eu venho aqui é na intenção legítima de ajudar vocês. Eu não quero ser o dono da verdade. Confie no seu médico, confie no seu nutricionista, nos seus profissionais de saúde. Só busque profissionais mais atualizados, tá bom? E mais sem preconceitos, tá bom? Pelo no rosto, o que causa? Tudo isso que eu falei aí pode causar pelo no rosto, mas também a genética, de repente, uma família que tenha mais pelo no rosto. Fazer a máscara com óleo de coco extra virgem ou pode ser virgem, faz diferença? Tanto faz do ponto de vista da máscara, mas o extra virgem costuma ser melhor, tá bom? Por conta dos teores de ácido láurico, cáprico e que ele tem,
ok? O que mais, gente? Disponha, Daniela, Maria do Socorro, sabe? Eu só tento realmente colaborar com vocês aqui, ok? Também fico grato a vocês, beleza? Toda a energia positiva que vocês emanam me atinge a minha família e eu agradeço muito por isso sempre, viu? Muito mesmo, por esse apoio de vocês. Finasterida é muito ruim? Eu não gosto, tá? A não ser que a testosterona esteja alta demais. Então, assim, eu sugiro que você leia, Hanna, sobre síndrome pós-finasterida na internet. Regina Lopes, meu cabelo tá caindo muito, o que fazer? Regina, eu dei um monte de alternativa nessa live. Assista novamente que deve ajudar, tá bom? Finasterida prejudica os outros hormônios? Pode prejudicar vários outros hormônios, tá? Valéria, de nada, é um prazer poder estar com vocês aqui. Boa noite, Antônia. Eu espero que a live possa ajudar vocês. Assistam, reassistam e compartilhem quantas vezes vocês quiserem, tá? Eu vou ficar honrado com isso. O que mais? Linhaça dourada funciona? Depende, Fabiana. Funciona para quê? Para queda de cabelo? Se o problema for carência de ômega 3, ela pode ajudar. Mas lembrando que o ômega 3 da linhaça é o ALA. Ainda precisa ser convertido esse ômega 3 em EPA e DHA para poder ter um efeito positivo nos cabelos se for por carência de ômega 3, tá? Maris, Ivanete, Ana Maria, obrigado pela audiência, tá? Pantogar é válido, doutor? Para muitos casos, sim, quando o problema é de carências, tá? Tem que investigar isso direitinho. Dutasterida é uma alternativa válida? A dutasterida vai ter basicamente os mesmos efeitos colaterais da finasterida. Eu recomendo que você leia, Felipe, sobre síndrome pós-finasterida no Google. Tá? Por que eu não gosto muito de utilizar essa alternativa? Não, Cristiane, melhor é Jesus Cristo, Deus e a espiritualidade do bem. Só para ajudar. Mas obrigado pelas palavras. Fábia, gratidão. Obrigado, gratidão a vocês também. Muito obrigado também pela audiência. Deus nos abençoe a todos, Tina. Eu tento ajudar. Live sobre glutamina. É um tema muito específico, né? Eu posso anotar para fazer no futuro, tá? Mas a gente vai... Aqui você pode assistir toda a completa, viu? Bom, então é isso. Um grande abraço. Por favor de compartilhar esse vídeo se acharem que essa informação pode ajudar outras pessoas. Um grande abraço.